Oi, meus amores! Hoje nós vamos conversar sobre o item 12 da introdução de O Livro dos Espíritos. Nesse item, Kardec vai apresentar algumas considerações em torno da identificação dos espíritos, principalmente nos casos de evocação. Vamos lembrar, nós já comentamos antes, né, que evocação, a gente já recordou isso. Evocação é quando a gente chama alguém. Quando a gente, durante uma reunião, por exemplo, a gente pede, vamos imaginar aqui, que o próprio espírito de Kardec se manifeste para falar alguma coisa para a gente, para explicar alguma coisa. Essa evocação, ela pode acontecer tanto de espíritos que são conhecidos por serem importantes, mas que não sejam próximos a gente, como pode acontecer também de eu fazer a evocação. Era mais comum de acontecer isso, né? Ultimamente não se faz esse tipo de trabalho com frequência nas reuniões mediúnicas, mas naquela época era muito comum, até porque a ciência espírita estava sendo construída e era necessário que experimentações diferentes acontecessem até para atestar, para garantir a verdade daquilo que estava acontecendo. E nessas evocações pode acontecer, por exemplo, de eu pedir para comparecer o espírito de um tio, de um avô, de uma avó que já faleceu há mais tempo, que já desencarnou há mais tempo. Kardec vai falar que existem alguns problemas na identificação da identidade desses espíritos. Principalmente porque não existe uma certidão de nascimento ou um documento de identidade, algum papel qualquer que identifique que aquele espírito que está se manifestando realmente é aquele que ele está dizendo ser. Até porque nas reuniões acontece o seguinte: pode acontecer de que o espírito se manifeste através de um médium que tem a faculdade da psicofonia, que é aquele que permite que o espírito fale através dele, mas pode ser que esse médium não tenha evidência. Então ele está permitindo que esse espírito fale, mas ele não está vendo, na verdade, como é que aquele espírito é. Da mesma forma pode acontecer de um médium ver, mas não ouvir. Isso daí é uma coisa que é possível de existir. E aí entra um outro problema. Lembra que a gente disse que do lado de lá a gente continua exatamente igual ao que a gente é do lado de cá? Então vamos supor que eu, Rogéria, gosto de fazer brincadeira com as pessoas. E da mesma forma que a gente fala, né, passar trote, antigamente por telefone era comum de acontecer isso, de fingir que é uma pessoa que não é. Pode acontecer de que eu me manifeste numa reunião qualquer e eu fale que, na verdade, o meu nome não é Rogéria, que meu nome é Paula. E que, vamos supor que eu saiba falar italiano, e aí eu disse que, na verdade, eu sou um espírito, eu era um habitante, né, um morador de uma cidade qualquer do interior da Itália, e inventar toda uma outra história. Isso é possível de acontecer. E aí Kardec vai falando de algumas questões com relação a essa possibilidade de identificação. Ele comenta que no caso dos espíritos íntimos, próximos, como é o caso dos parentes, às vezes eles podem dizer, né, coisas que aconteceram na vida daquela família ou na vida daquele próprio espírito que era conhecido de poucos, como uma forma de comprovar que realmente era ele. Vamos dizer, por exemplo, que meu avô se manifestou numa reunião e ele contou lá alguma coisa que tinha acontecido só entre eu e ele na minha infância e que ninguém mais sabia, ou até mesmo os meus familiares não lembravam mais disso. Isso é um indício de que realmente era o meu avô. Outra coisa que acontece é que, principalmente quando ainda está mais ou menos próximo, né, o período da desencarnação desse espírito, é mais fácil dele apresentar do lado de lá características que possam identificá-lo. Do que a gente está falando? Um jeito de falar que vai ser reproduzido durante aquela comunicação mediúnica, ou no caso das psicografias, o reconhecimento de que a letra que está naquela psicografia, naquela mensagem, naquela carta, por comparação, né, existem testes que podem mostrar isso, tem como eu comprovar que a letra que está escrita lá é a letra que pertenceu àquele espírito. Tem uma série de possibilidades nesse sentido. Mas Kardec fala também que tem um outro problema e tem a ver exatamente com aqueles espíritos que que tiveram encarnações conhecidas na Terra, mas que não são próximos a mim. Vamos dizer que, por exemplo, eu sou professora de História e de Artes, né? Então vamos fingir que numa evocação eu fiz
chamei Michelangelo para participar da reunião. Estou viajando aqui com vontade. Como que eu vou saber se realmente é o Michelangelo ou não? Primeira coisa que acontece, a gente costuma ter uma noção do que foi a vida daquela criatura. Então, se, por exemplo, manifesta um espírito dizendo que era o Michelangelo, mas que não sabe nada de arte, que eu vou conversar com ele sobre trabalhos que possam ter sido feitos na época dele e ele não conhece absolutamente nada daquilo, já é um sinal de que talvez não seja o Michelangelo. Da mesma forma, pode acontecer nos casos onde a elevação moral do espírito possa ser percebido. Vamos imaginar que numa reunião qualquer manifestou um espírito que diz ser São Francisco de Assis. Mas ele fala bobeira, ele às vezes faz brincadeira sem graça, os comentários dele com relação à criação divina, à religião, são muito pobres ou até desrespeitosos. Ninguém caminha para trás. Alguns brincam dizendo, né, que ninguém involui. Nem sei se essa palavra existe, mas ninguém retrocede. A ideia é essa, né? E não tem como um espírito que atingiu um determinado patamar de evolução, um determinado grau de evolução, se mostrar inferior. Não é assim que as coisas acontecem. E aí, Kardec vai apresentar também uma outra questão. Existem inúmeros, a gente não tem nem como fazer a conta da quantidade de espíritos que existem no universo. Alguns espíritos já deram manifestações dizendo que, na verdade, a população inteira do planeta, incluindo encarnados e desencarnados do planeta Terra, seria de quase 3 vezes mais do que o número de encarnados. Então, assim, não tem como a gente conhecer todo mundo. E Kardec vai comentar que existem espíritos que se aproximam muito. Por quê? Porque quando chega do lado de lá, e até na nossa própria vida aqui, a gente acaba se aproximando dos espíritos que pensam do mesmo jeito que a gente, daqueles que acreditam nas mesmas coisas, que gostam das mesmas coisas. Isso se chama lei de afinidade. Não significa que eu estou afastando os outros, que eu não quero saber de mais ninguém, não. Não é isso. É porque da mesma forma que a gente chega dentro de uma escola e a gente faz amizade com pessoas que são mais ou menos próximas ou semelhantes àquilo que a gente gosta, àquilo que a gente pensa, né? Do lado de lá é a mesma coisa. E os espíritos se organizam em grupos e famílias seguindo mais ou menos essa regra. E exatamente por causa disso, pode acontecer vamos imaginar aqui, né? São Francisco de Assis está sendo convocado, chamado em 2 reuniões ou trabalhos diferentes. Mas ele tem um companheiro seu de existência, né? Que vive com ele, um irmão seu no plano espiritual, que faz parte dos mesmos trabalhos, que auxilia ele naquilo que está sendo pensado. E São Francisco pode pedir a esse espírito, já que as ideias são semelhantes, o pensamento, o nível de adiantamento espiritual é igual, ele pode pedir que esse espírito o represente. Da mesma forma que, por exemplo, um prefeito ou um governador, quando não pode ir a uma reunião, manda um representante dele que é capaz de explicar as coisas que são necessárias, que é capaz de falar tudo aquilo que é necessário. Nossa, mas então eles enganam a gente? Não, porque o que é importante, na verdade, é a mensagem, é a ideia. O nome que ele teve aqui na Terra só é importante para a gente porque ajuda a gente a lembrar aquilo que é necessário. É por aí. Nós nos vemos na nossa próxima conversa. Um beijo grande para vocês, boa semana, fiquem com Deus.